Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre o behaviorismo radical. E para começar, nós vamos falar como Skinner definia, o comportamento, tá bom? E Skinner ele afirma que o behaviorismo está principalmente interessado no movimento do organismo em um quadro de referência. O que ele quer dizer com isso? Com um quadro de referência. Porque nós só podemos dar sentido ao comportamento de um organismo se tivermos acesso à sua história de interação com o ambiente, tá? Então, se a gente tiver essa história do comportamento da pessoa com o ambiente, na interação dele com o ambiente, aí sim nós poderemos dar sentido ao comportamento. Por exemplo, nós podemos descrever meticulosamente a topografia dos seus movimentos, mas não a função do comportamento. Por exemplo, nesta figura, nós vemos uma pessoa correndo, né? Então, nós podemos, a topografia é descrever o que você está vendo, tá? Então, há uma pessoa correndo numa estrada. Isso é a topografia. Agora, essa pessoa pode estar correndo uma maratona. Aí a função desses movimentos, né? Então, é isso que ele quer dizer com o quadro de interação que o organismo tem com o ambiente, né? Porque ele está interessado, olha aí, principalmente no movimento do organismo em um quadro de referência. Que quadro é esse? É essa interação que o organismo tem com o ambiente, né? Então, não é simplesmente identificar o que está acontecendo, o que você está literalmente vendo, tá? O que é que está por trás disso, a função. Então, neste caso aqui dessa figura, a pessoa pode estar correndo uma maratona. O comportamento é a relação entre o ambiente e as ações de um organismo, né? Então, a gente tem que analisar muito bem qual é essa relação que está acontecendo, tá? Do organismo no ambiente. Tá? O ambiente ele é qualquer evento que afete o organismo, podendo ser tanto os estímulos eliciadores ou discriminativos, quanto os eventos consequentes da ação. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa toma uma decisão, um comportamento ali, uma determinada situação, né? Então, a pessoa recebe um estímulo e tem um determinado comportamento. Esse comportamento pode ter uma consequência. Então, automaticamente está havendo o quê? Uma interação entre o ambiente, os estímulos que a pessoa recebeu, a resposta que a pessoa dá e as consequências dessa resposta que foi o comportamento da pessoa, né? Porque todo comportamento tem uma consequência, né? E nós podemos analisar, por exemplo, o comportamento envolve uma atividade? O comportamento envolve movimento? O comportamento envolve a ação? Por exemplo, nessa primeira figura, nós podemos identificar a topografia do que está acontecendo aqui. Mas nós podemos identificar a função desse comportamento aqui, nesta primeira figura? Porque a gente não está vendo o rosto da moça, né, ou dessa pessoa que está deitada, né, pode ser um homem também, mas a gente pode identificar o que a pessoa está fazendo. A gente pode dizer que ela está vendo TV, mas você pode dizer que essa pessoa aqui está dormindo? Não, porque a gente não está vendo,
né? Então a gente pode identificar somente a topografia, que é o que a gente está literalmente vendo. Nesta segunda figura, o que a gente pode identificar? Que esta pessoa está de frente ao microfone, provavelmente ele está olhando ou para um lugar ou para alguém, né? E ele está com um semblante de dúvida, dúvida ou de deboche, né? Então nós podemos sugerir uma função desse comportamento, né? Sugerir, porque a gente só tem certeza se a gente perguntar diretamente para a pessoa qual é o sentido, né, desta reação que a gente está vendo aqui. Na terceira figura, nós vamos identificar a topografia. Uma moça que está olhando para cima. Uma moça que está escorando a cabeça com a mão. Né? Então, isso é a topografia do comportamento. Qual que é a função? Ela está pensativa nas contas que ela tem para pagar. Né? É uma sugestão. Não quer dizer que seja isso. Deveríamos perguntar para ter certeza. Então, a gente identifica a topografia, o que literalmente está vendo, e, se possível, a função do comportamento. Aqui nós temos um quadro com vários tipos de comportamento. Olha só, comportamento que envolve atividade. A atividade, ela não é definida pela topografia, mas sim pela função, tá? Então, toda atividade tem uma função. Por exemplo, correr uma maratona, tá? Então, tem uma atividade aí, a maratona. Ela estava sentada estudando. Olha a atividade, estudando. Esperar numa fila, também uma atividade. Por exemplo, fazer um piquenique, também um comportamento que envolve atividade, porque tem uma função. Qual que é a função ali naquele momento? De fazer um piquenique, né? Comportamento que envolve movimento. Andar, cantar, correr, cozinhar, tomar banho, escrever. Comportamento que não envolve movimento. Pensar, olhar feio, emburrar. Comportamento que envolve ação. Ação em relação ao ambiente, ok? Então, tem que ter uma ação ali no ambiente. Olha só, chutar uma bola. Empurrar uma cadeira. Retirar o carro da garagem. Ir a uma festa. Envolve uma ação no ambiente, ok? E todo comportamento, ele acaba repercutindo na vida das pessoas, né? E a gente acaba construindo um repertório comportamental. Um repertório de comportamento ou um repertório comportamental, tanto faz. Repertório comportamental é tudo aquilo que a gente faz e faz com bastante frequência e que acaba incorporando ao seu estilo de vida, ao seu estilo de personalidade, tá? Então você acaba construindo o seu repertório comportamental. Por exemplo, você tem o hábito de falar alto, faz parte do seu repertório comportamental. Se irritar facilmente, faz parte do seu repertório comportamental, né? Por exemplo, há um problema matemático, uma ocasião, uma ocasião em que, se o sujeito apresentar a alternativa correta, a resposta, ele ganhará R$100, consequência reforçadora. Qual a probabilidade disso se repetir? Muito grande. Por quê? Porque ganhar R$100 é muito bom. Então, essa contingência que
de ter um problema matemático e o sujeito apresentar uma alternativa correta e ele ganhar R$ 100, essa contingência faz com que a probabilidade desse comportamento se repetir é muito grande. Então, acaba entrando no repertório comportamental da pessoa, né? E existem também as ocorrências comportamentais, o fluxo comportamental e o processo relacional, tá? As ocorrências comportamentais, elas se referem quando o ambiente é definido em relação à ação do organismo e vice-versa. É a relação pressuposta na observação, é você reagir conforme o ambiente te proporciona. Então, você apresenta uma resposta, então essas ocorrências é conforme a situação em que você é exposto, tá certo? O fluxo comportamental está fora do alcance visível do observador, já que se trata do processo essencial para sua própria existência enquanto ser que se comporta, né? Então, esse fluxo ele vai se repetir se for positivo para você, se ele for significativo, então você acaba tendo um fluxo comportamental, né? Por quê? Porque aquilo te agrada, né? Por exemplo, ganhar R$ 100 lá no problema matemático, né? Então aquilo te agrada, você repete. Então há um fluxo. Em determinados comportamentos você tende a repeti-los e em determinadas situações, contingências, né, a que você é exposto, você tende a diminuir o comportamento. Por quê? Porque às vezes a receptividade não é muito positiva, às vezes ela é negativa, então você tende a fugir desse comportamento, né? E o processo relacional é responsável tanto pelas ocorrências comportamentais, enquanto eventos observáveis, né? Quanto pelas classes, enquanto construções teóricos analíticos, que é aquilo que eu estou te falando. Se ele é positivo para você, você tende a repetir o comportamento. Mas se ele é negativo, você tende a diminuir esse comportamento, tá bom? Então, depende do processo relacional com que você se envolve nesta contingência que lhe é apresentada, tá bem? Nós não apenas nos comportamos, tá? Olha essa fala de Skinner. Nós não apenas nos comportamos, mas também observamos que nos comportamos e observamos as condições sob as quais nos comportamos, né? A gente consegue, além de se comportar, saber que está se comportando e sob que condições você está se comportando, porque a gente é influenciado desde que a gente nasce, tá? Por intervenções verbais, que é o próximo slide aqui, ó. Se não fosse pela comunidade verbal, os sujeitos possivelmente estariam inconscientes de seus repertórios comportamentais e das contingências de reforço das quais eles são função. Por exemplo, nessa figura, olha só, como que essa criança sabe que não pode quebrar um vaso dentro de casa, um vaso de flor? Por quê? Porque ele foi corrigido pela mãe. Então, essa intervenção verbal faz com que a criança aprenda, com que nós aprendamos, né? Nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Como é que nós nos comportamos, se devemos comportar desta ou daquela maneira, né? Então, é através desta comunidade verbal. Essa intervenção verbal, ela é necessária para que nós possamos aprender, trazer a consciência, tá? O que é certo e o que é errado. Olha o que Skinner diz.
todo comportamento, humano ou não humano, ele é inconsciente. Ele se torna consciente quando ambientes verbais estabelecem as contingências necessárias para a autoobservação. Né? Vou pegar um exemplo aqui de um não humano. Vamos dar um exemplo de um cachorrinho. Você quer treinar o seu cachorrinho, né, a não entrar dentro de casa. Então, todas as vezes que ele adentrar dentro de casa, você vai brigar com o cachorrinho. Né? Então, há uma intervenção verbal, né, que estabelece regras. E aí o cachorrinho ele começa a perceber que ele não pode entrar dentro de casa. Então, essas intervenções traz à consciência um aprendizado do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve fazer, o que não deve fazer. Né? Skinner afirma, por exemplo, que uma criança responde às cores das coisas antes de conhecer suas cores. Conhecer requer contingências de reforço especiais, que precisam ser arranjadas por outras pessoas. Nota-se, portanto, que o conhecimento, enquanto descrição das contingências, é imprescindível na definição de consciência. E esse tipo de conhecimento é essencialmente verbal. Por quê? Porque quando a criança está aprendendo as cores, vamos pegar esse exemplo. Ela está aprendendo as cores, então acertou a cor amarela. Parabéns, parabéns, você acertou. E dá um elogio, né? E a criança se sente toda animada porque recebeu um elogio, né? Então, esse reforço especial, quando a criança acerta, traz à consciência uma satisfação, né, de ter acertado. Então, isso proporciona o conhecer. Então, conforme vai avançando nos acertos, a criança vai pegando uma autoconfiança. E essas contingências, essas situações de aprendizagem, elas são necessárias para o crescimento, amadurecimento e para o aumento do conhecimento. Para Skinner, a própria etimologia da palavra consciência é um indício desse fato. Por exemplo, a palavra consciente, ela significa co-conhecimento, que vem do latim, consciência, né? Consciência, ou conhecimento com outros. Tá vendo? Conhecimento com outros. Como é que o ser humano aprende a falar? Aprende repetindo, observando, imitando e repete o que os adultos falam. As crianças repetem o que os adultos falam. Então, conhecimento com outros. Uma alusão às contingências verbais necessárias para ser consciente. Olha que lindo isso, né? Então, por exemplo, quem é você? Responder a essa pergunta implica conhecer a si mesmo enquanto um complexo repertório comportamental. É saber como você age, o que você sente, né? Repertório comportamental, tudo faz parte. Não é só a sua rotina diária do que você faz. Repertório comportamental não é só o que você faz, é aquilo que você sente, é a forma como você age, é a forma como você trata as pessoas, é a forma como você lida com os problemas, é a forma como você fica alegre. Né? Então, isso tudo faz parte do repertório comportamental, faz parte de quem é você. Por que você está fazendo isso? Segundo Skinner, não é preciso que o sujeito possua uma noção de si mesmo enquanto pessoa para que responda a essa questão. Um sujeito com amnésia, por exemplo, pode não ser capaz de responder quem ele é. Mas isso não impede, em princípio,
que possa localizar e descrever a função do comportamento posto em evidência pelo questionador. Por exemplo, você pode perguntar para uma pessoa assim, uma pessoa que esteja com amnésia, né? E você está trabalhando num restaurante e chega ali uma pessoa com amnésia e te pede um prato de comida. Você pode me dar um prato de comida? Aí você pergunta para a pessoa que está com amnésia, por que você está fazendo isso? Ela pode não saber dizer quem ele é, de onde ele vem. Mas ele pode te responder, é porque eu estou com fome. Entenderam? Por que você está fazendo isso? Porque eu estou com fome. Tá vendo? Então não é necessário ter um conhecimento sobre si mesmo. Mas ele é capaz de descrever a função do comportamento imediato. Nas palavras de Skinner, o que importa é a história de reforçamento responsável pelo repertório comportamental dos sujeitos. Como é que a pessoa foi reforçada? Por exemplo, uma pessoa que foi muito reprimida na infância. Menino, para de fazer isso! Menino, fica quieto! Para de correr! Senta aqui, fica quieto! Então, a criança ela é tão reprimida quando criança, que quando chega adulto, ela é uma pessoa extremamente tímida ou retraída. Então, isso faz parte da história de reforçamento desse comportamento. Então, essa história de reforçamento reflete no repertório comportamental da pessoa, né? Pessoas veem coisas diferentes quando estiverem expostas a diferentes contingências de reforço, né? Então, se uma pessoa for exageradamente reprimida, vai ter consequências, né, na vida adulta, né? Ou então, por exemplo, você mesmo adulto, uma mulher arruma um namorado e ele é extremamente ciumento. Então não pode pôr roupa curta, não pode pôr blusa de alcinha, não pode colocar maquiagem, não pode se arrumar e sair, né? Só pode sair se for junto com ele, né? Então ela é reforçada neste sentido de não se arrumar, podada, né? Então ela vai reagir conforme o reforço que ela tem. Porque isso é um reforço. Olha, você não pode sair com essa roupa. Olha, não, essa roupa está horrorosa. Então ela está sendo reforçada negativamente. Então acaba influenciando no repertório comportamental dessa pessoa. Ok? Todo esse conteúdo está no texto que foi postado, tá? A natureza comportamental da mente, tá? Este texto está no AVA, então leia o texto por completo, porque aqui nos slides está muito resumido, tá bom? E é um texto muito dinâmico, muito gostoso de ser lido, tá bom? Bom estudo para vocês, espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, na próxima aula, ok?